Impostos. 3 dicas para mudar a sua vida financeira. Sou Leonardo Facchini, da Você Finanças Pessoais. Nós estamos na reta final, na última semana de abril, para entregar a declaração do imposto de renda de pessoa física. Eu percebo que este assunto é um assunto que causa um desconforto na grande maioria da população, em especial aqueles que têm que pagar o imposto de renda ou que têm este imposto retido na fonte. E eu quero trazer 3 dicas aqui meio que rapidinhas, compartilhar com você, para tentar mudar a sua forma de pensar. Quando eu falo o que garante o nosso sucesso no planejamento de vida e financeiro, é como a gente pensa em relação ao dinheiro, é a nossa forma de olhar para uma determinada situação. Para mim está cada vez mais claro que o que dita o sucesso financeiro das pessoas, quanto mais eu estudo as pessoas que têm sucesso financeiro, é a forma como elas olham para as situações. E no caso do imposto de renda, então, a primeira dica prática para você, ou para impostos de uma forma geral, tá? Não deixe o seu sentimento de indignação, porque na maioria das vezes você não está tão indignado no fundo em ter que pagar o imposto, mas a nossa preocupação é de saber que esse imposto não vai ser devidamente utilizado na saúde, na educação, na infraestrutura. Tá? Até aí tudo bem, é nobre, acho que nós precisamos fiscalizar os nossos políticos, na urna nós temos realmente o poder de decidir, então muita atenção na hora de votar, mas entender que eu não posso deixar que esse sentimento de indignação afete as outras áreas da minha vida profissional. Então, às vezes, o fato de eu ter que pagar o imposto, aquilo me incomoda tanto. Eu vejo pessoas que são extremamente incomodadas de todos os meses ter lá no Olerite o imposto descontado na fonte ou na declaração ter que pagar uma DARF, que elas afetam as outras áreas da vida dela. Então, não deixe isso interferir. Essa é a primeira dica. Segunda dica prática. Não tenha medo de pagar o imposto de renda. Essa é a diferença das pessoas que vivem na escassez e que vivem com o pensamento de abundância. Eu tenho um dos objetivos que eu compartilho com a minha esposa, é eu que faço a declaração de imposto de renda minha, dela, da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. E esse final de semana, nesse sábado, eu fiz a última revisão, eu vou sentar com eles agora para a gente fazer a última revisão, para na segunda-feira eu fazer a transmissão, se estiver tudo ok. Mas eu conto, eu fico, como é que eu vejo que eu estou evoluindo, que eu estou avançando, prosperando financeiramente? À medida que a minha declaração de imposto de renda, ela vai encorpando e eu vou tendo que pagar mais imposto de renda. Porque se eu estou pagando mais imposto de renda, automaticamente eu estou tendo mais renda, percebe? Então, eu tiro o foco do imposto que eu tenho que pagar. E uma das metas que eu tenho para mim saber que eu estou crescendo financeiramente, eu falo para minha esposa, para Marla, vai ser o dia que nós fizermos a nossa declaração e eu tiver que pagar uma DARF de R$200 mil de imposto de renda. Porque quer dizer que eu estou tendo renda, percebe? Então eu não fico mais preocupado que eu estou tendo que pagar imposto, se é muito, se é pouco, como é que ele vai ser utilizado. Lembra da dica 1? Mas eu começo a ligar o foco agora, então peraí, o que eu preciso fazer para pagar 200 mil de imposto de renda? Eu preciso ter renda, eu mudo o holofote. E para mim ter renda, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar. Eu preciso exercer a potencialidade do meu ser. Eu preciso levar planejamento de vida e financeiro ao máximo de pessoas possível. Eu preciso impactar a vida das pessoas. Eu automaticamente vou ganhar mais, eu vou ter mais renda e vou pagar mais imposto de renda. Então essa é a segunda dica prática. Tenha uma meta de querer pagar mais imposto porque você está tendo mais renda. Às vezes a gente fica preso ali no imposto e a gente não cresce a renda porque a gente fica cuidando do problema. Quando a gente deve mirar os nossos holofotes, as nossas atenção para a solução desses problemas, tá? E a terceira dica prática, que ao mesmo tempo que eu tenho como meta financeira pagar o imposto de R$200 mil num ano, a terceira dica é: você precisa ter um planejamento tributário e fiscal para pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei. Então você deve perceber, eu já ouvi falar que o rico paga pouco imposto, os milionários. Perfeito. Mas este planejamento tributário, este planejamento fiscal,
os incentivos, as isenções, elas são para toda a população. O que diferencia é o nosso conhecimento e envolvimento. Ligando com a dica 2, é o foco. Eu vou dar o foco para quê? Ah, estou incomodado com o imposto, eu não quero pagar imposto, então eu vou buscar artimanhas para quê? Para sonegar, para pagar menos imposto. Enquanto se eu viro o holofote para formas de eu ganhar mais dinheiro, entender mecanismos dentro da lei, tá? Sem sonegar, sem fazer nada, para ter um planejamento tributário, um planejamento fiscal, para mim pagar menos imposto e aumentar a minha renda, de repente eu mudo completamente. Eu saio do mundo da escassez, onde o meu dinheiro é limitado, onde eu tenho que contar cada centavo e ali, puxa, se eu tiver que pagar 2 mil, 5 mil de imposto de renda, aquilo para mim é o fim do mundo. E eu olho para o mundo da abundância, onde eu falo com orgulho, uau, eu tenho condições de pagar 20, 30, 50, 100 mil reais de imposto. Por quê? Porque eu tenho renda para isso. Percebe? Então essas são as 3 dicas que eu queria compartilhar com você. E essa terceira dica, você vai conseguir um planejamento tributário e fiscal basicamente com 2 coisas. Você consegue economizar um dinheiro se você tiver ao seu lado um bom planejador financeiro que esteja conectado e integrado com o seu contador. Talvez um terceiro pilar é um advogado nesta área, se a família tem, se você tem. Mas entender então que é possível sim pagar menos imposto dentro da lei simplesmente com planejamento tributário. Tá? Para te deixar uma pitada de curiosidade, se você faz investimento em ações ou se você pretende fazer um dia, fique sabendo que até 20 mil reais por mês de lucro, tá? Você é isento de imposto de renda, você não paga imposto de renda. Eu não estou falando de operações, tá? De day trades, tem algumas regras em específicas, mas procura para você ver. Até 20 mil reais de lucro, você não paga imposto de renda no mercado de ações. Percebe? Então é uma forma de eu ter lucro, de eu criar toda uma estratégia e não gastar R$1 com imposto de renda. Tá? Mas era isso então que eu queria compartilhar com você, essas 3 dicas. A primeira, não dê foco no problema, mas comece a olhar para a solução deste problema. Tá? Não deixe que o problema afete as outras áreas da sua vida. A segunda é em relação ao pensamento de escassez ou da abundância. Então, queira cada vez mais pagar imposto de renda, independente do que está sendo feito com ele ou não. Aí é uma outra vertente que num determinado momento nós vamos fiscalizar, nós vamos pegar nos pés dos nossos políticos. Na urna a gente tem um grande poder para fazer essa transformação, mas no nosso dia a dia não deixe que isso influencie o seu dia a dia, tá? Influencia as suas rotinas, as suas atividades. E o terceiro é esse, tenha em mente que é possível fazer um planejamento tributário, um planejamento fiscal, para que você adeque o seu orçamento, as suas finanças, para servir a sua vida, tá? Mas tire essa crença da sua cabeça que pagar imposto é ruim, que você tem que pagar menos imposto. Eu quero cada vez mais pagar mais impostos porque eu estou tendo mais renda, eu estou prosperando, eu estou entrando, estou vivendo cada vez mais no mundo da abundância. Fez sentido? Compartilha comigo o seu sentimento, o que você faz, se você já tem um planejamento financeiro, se você já se preocupa com esse planejamento tributário, com planejamento fiscal, se você sabia que dá para investir em ações e ter lucro de até 20 mil reais e não pagar imposto de renda, tá? Curte esse vídeo, compartilha, manda seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, em algum canto aqui tem um ícone para você se inscrever no meu canal do YouTube. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, se inscreva na minha página. No mais, agradeço mais uma vez pela sua atenção. Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.